Bom dia, meus amados irmãos. Mais um dia. Hoje, 23/7/2023. Mais uma nova mensagem. Vamos aqui falar sobre a soberba. Vamos aqui para o livro de Romanos. No capítulo 3, versículo 27, diz aqui: onde está, então, o motivo de vangloriar? É excluído, baseando em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ó irmão, toda doutrina bíblica, evangélica, são baseadas na lei de Moisés. Mas Paulo pergunta aqui, interroga, que a soberba, ela é excluída dos eleitos de Deus. Pelo que, irmão? Pela lei ou pela pregação da fé? Diz o apóstolo Paulo aqui, que foi no princípio, no início da fé. A soberba tem que sair. Se a soberba continua, Cristo não pode operar. Porque ele não opera na soberba, ele opera nos humildes. 1 de Coríntios, no capítulo 1, versículo 25, diz aqui: esse plano de Deus, chamado de loucura, é bem mais sábio do que o plano mais sábio do homem. Mais sábio é a fraqueza de Deus e muito mais forte do que a força do homem. Observe entre vocês mesmos, queridos irmãos, que pouco de vocês que foram chamados eram sábios de acordo com os padrões humanos. Pouco eram poderosos e de nobre nascimento. Pouco, pelo contrário, Deus deliberadamente escolheu valer-se de ideias que o mundo considera louca para envergonhar aqueles indivíduos que o mundo considera sábio e grandes, e escolheu o que o mundo acha fraco para envergonhar os que é forte. Ele escolheu o que é insignificante e desprezado pelo mundo e que não é levado em conta absolutamente para nada. E o utilizou para reduzir a nada aqueles que o mundo considera grande, para que ninguém, em parte alguma, se vanglorie na presença de Deus, porque é exclusivamente por iniciativa de Deus que vocês têm essa vida por meio de Cristo Jesus. Jesus se tornou sabedoria de Deus para nós, ou seja, justiça, santidade, salvação, tal como se diz a Escritura: se alguém quiser se gloriar, que se glorie somente no Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aqui em Corinto, Paulo está dizendo que Deus não escolheu muitos sábios na carne, muitos sábios nesse mundo, com conhecimento, com teologia desse mundo. Não foi. Pelo contrário, ele escolheu
aquele que não sabia de nada, aquele que não tinha estudo de nada. Dá um exemplo aqui de Pedro, pescador, né? Iletrado, homem tempestuoso, afobado, impetuoso, era de momento. Mas Deus escolheu os que não são para confundir aqueles que batem no peito e dizem: eu sou formado, eu tenho um curso disso, eu tenho mestrado, falo língua, falo isso. Deus não escolheu ele. Por quê, irmão? Porque nele está a soberba. Nele está a mentira. Porque eles pregam que você tem que aceitar Jesus, mas esse plano aqui está dizendo que foi Deus que escolheu. Não está dizendo que foi você que escolheu, não. Jesus, quando andava, ele disse: olha, não foi vocês que me escolheste, não. Foi eu que escolhi a vós. Então, irmão, eles mandam você escolher Jesus. É mentira. Eles dizem que você tem que fazer uma campanha para ir buscar o Espírito Santo, dizendo que você não tem o Espírito Santo. Mas Jesus, né, Paulo aqui escrevendo aos Coríntios, diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo, que habita em nós. Lá em Romano, no capítulo 8, do versículo 9 até o 11, está falando a mesma coisa, que o Espírito habita. Se alguém não tem o Espírito, esse tal não é dele. Como é que você não tem, irmão? Quando você nega. Quando você acredita que você não tem essa atitude, você está acreditando que não tem o Espírito de Deus e você está indo buscar o Espírito Santo. Então você está negando o que está escrito em linha com a palavra. Você não aceita o que está na palavra. E Paulo escrevendo, ele diz que Cristo não é ministro da mentira, mas sim da verdade. Você anda numa mentira, você anda numa falsa religião e você não pode, o Espírito de Deus não pode habitar em você, pode se manifestar em você, porque você anda numa mentira, você anda numa feitiçaria, numa idolatria, numa religiosidade que é mentira. Agora, na sua mente é verdade, mas quando a verdade chega, alguém lê, mostra para você, você não acredita. Está em linha com a palavra, mas você diz: não, meu pastor diz assim, meu pastor prega assim, lá onde eu congrego é assim. Está diferente da Bíblia, irmão. Ó, confira. Aqui, Bíblia, confira. Estou com a NVI, estou com a Bíblia Viva. Bíblia Viva. E estou com a NVI aqui também. E estou com a outra Bíblia aqui, que Bíblia Sagrada normal, da CPAD. Sempre vendo 2, 3, 4 versões. Tenho mais aqui, irmão. Eu tenho aqui para mais de 40 Bíblias. Mas essa sabedoria que eu tenho, irmão, ela não é minha. Até porque eu não tenho estudo. Eu tenho pouco estudo, tenho a 6ª série. Então isso aqui é porque a gente se dedica a buscar não, porque Deus deu. Aí a gente vai lendo aqui, vai estudando e Deus se manifesta na gente, o Espírito, porque Ele vê que a gente está se esforçando para andar na verdade, mostrar a verdade ao povo. Então, irmão, Deus chamou as coisas que o mundo despreza. Quando você chega com a verdade num local, irmão, num canto, as pessoas viram seu inimigo, se afastam de você, não quer saber de você, não dá crédito a você. Começa a te acusar, se intriga com você, não quer papo com você, acha que você é o dono da verdade. Diz que só você tem razão, só você tem conhecimento. Não, irmão, o conhecimento está aqui, aberto para qualquer um.
Agora, Deus não se manifesta na soberba. Deus não se manifesta na arrogância. Você é um soberbo. Você é arrogante. Deus não vai se manifestar, irmão. Deus se manifesta nos humildes, nos de coração contrito, naqueles que sofrem humilhação, naqueles que sofrem perseguição, naqueles que é desprezado. Aí Deus se manifesta para confundir quem? Aqueles que diz que conhece, aqueles que diz que anda no caminho da verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Ó, irmão, aqui Tiago, no capítulo 4, versículos 5 e 6, olha. Ou cuidai vós que em vão a Escritura, diz a Escritura, o Espírito em que nós habita tem ciúme, antes dá maior graça, porquanto diz Deus, resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Ó, irmão, o Espírito Santo de Deus, ele está em você, só que você não acredita. Ele, irmão, ele rejeita os soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Graça, irmão, é o que nós precisamos. Paulo escrevendo em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, diz, a sua graça nos basta. Irmão, tem a graça de Jesus? Basta. Amém? Graça e paz, em nome de Jesus, amém. O vídeo, se não fica grande aqui, não dá mais. Amém. Glória a Deus.